Hello, queridos! Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula. Agora vamos falar sobre a estrutura atômica. Na aula passada, nós falamos sobre modelos atômicos, entendemos, como os modelos foram evoluindo até chegar no modelo atômico atual. E agora vamos entender como é que é a estrutura desse átomo, como nós entendemos esse átomo hoje. Então, primeira coisa, como é que o átomo passa a ser identificado? Como é que a gente identifica um átomo como um determinado tipo de elemento químico? Vamos relembrar como é o nosso átomo. Lembrem-se que o átomo tem duas regiões. Temos o núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos os elétrons orbitando. Lembrando que os prótons são as partículas de carga positiva, os nêutrons, as partículas sem carga, que ajudam a estabilizar o núcleo, e os elétrons, as partículas de carga negativa, orbitando em volta. Então, o átomo ele é identificado pelo número atômico e é representado pela letra Z. O número atômico é o número de prótons que existem no núcleo de um átomo. Ou seja, o átomo de número atômico igual a 1, ou seja, ele é o átomo que tem um próton no núcleo. E esse átomo, todos os átomos que existem na natureza que tenham apenas um próton no núcleo, são chamados de hidrogênio. Então, lá na tabela periódica, onde nós temos 118 elementos químicos classificados, catalogados ali na tabela periódica, quer dizer que nós temos átomos com um próton, com 2, 3, 4, com 5, 6, até 118 prótons. E todo átomo que tem a mesma quantidade de prótons é identificado como o mesmo elemento químico. Então, todo átomo que só tem um próton no núcleo é o hidrogênio. Todo átomo que tenha 2 prótons no núcleo é o hélio. E assim sucessivamente, ok? Então, elemento químico, agora a gente tem uma nova definição e consegue entender o que significa essa terminologia elemento químico. Então, elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, elemento químico são aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo. Outro número importante para se identificar o átomo é o número de massa. E o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons e de nêutrons que existem lá no núcleo do átomo. E por que quando a gente soma a quantidade de prótons e nêutrons de um átomo, a gente chama isso de número de massa? Lembrem-se que os prótons e os nêutrons são as partículas que mais têm massa e que realmente contribuem para a massa do átomo. São os prótons e os nêutrons lá no núcleo que concentram toda a massa do átomo. A massa dos elétrons é insignificante, quase 2.000 vezes mais leve do que o próton, do que o nêutron. Então, como são os prótons e os nêutrons que realmente contribuem para a massa do átomo, a soma da quantidade de prótons e nêutrons vai nos dar o número de massa de um átomo. Então, está aqui a fórmula. O número de massa, que é representado pela letra A, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se a gente quiser descobrir o número de nêutrons de um átomo, basta a gente pegar o número de massa, subtrair o número de prótons, e a gente descobre, então, o número de nêutrons. E aí, como é que a gente representa isso daí? Lembre-se que a química sempre tem uma linguagem simbólica para representar. Então, quando a gente quer representar essas informações, esses números que indicam um átomo, nós usamos a seguinte terminologia. Temos um símbolo que representa um elemento químico, que pode ser uma letra só maiúscula, ou eu já disse para vocês que quando são duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda letra que tiver aqui vai ser uma letra minúscula. Então, a gente vai ter um número subscrito, que vai representar o número atômico, ou seja, o número de prótons, e vai ter um número sobrescrito, que vai representar o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Essa posição aqui pode variar nas tabelas periódicas ou de um livro para o outro, mas sempre em algum lugar vai ter uma legenda onde vai ser adotado e vai dizer onde é que está quem, onde é que está o número atômico. Normalmente o comum é usar aqui embaixo, subscrito, tá? Subscrito. E o número de massa sobrescrito, isso é o mais comum.
Mas na dúvida, a professora me deu uma dúvida agora, tem dois números. Qual que é o número atômico e qual que é o número de massa? Gente, o número de massa sempre vai ser maior ou igual que o número atômico. Porque o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número menor tem que ser o número atômico. Pronto. Isso já é uma maneira de tirar a dúvida, certo? Então, continuando aqui. Ah, tá, só mais um detalhe. Eu nem lembrava que tinha colocado isso. E outras vezes também, quando a gente está trabalhando com íons, com átomos que perderam ou ganharam elétrons, então a gente vai ter aqui, também desse lado, a carga, né? Então a gente pode ter aqui ó, o número atômico, o número de massa e ainda a carga desse átomo aqui. Só para relembrar, já que estou falando isso, lembre-se que os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm carga negativa. Então, o número de elétrons no átomo neutro é igual ao número de prótons, porque assim a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, eles se anulam e o elemento está com carga zero, está neutro. Quando o elemento tem carga aqui, se ele tem carga positiva, é porque ele perdeu elétron. Elétron tem carga negativa, né? Então, se ele perde carga negativa, ele fica com carga positiva em excesso. Então, ele fica com a carga positiva aqui. Se ele ganha mais elétrons do que ele tinha, porque lembre-se, o átomo no estado neutro, o número de elétrons estava igual ao de prótons. Se ele recebe mais um elétronzinho, se ele recebe mais uma carga negativa, ele vai ficar com um saldo aqui de carga negativa, tá? Então, os íons são os átomos aí que ganham ou perdem elétrons. E aí, como a gente quantificar e identificar a quantidade de partículas que tem lá em cada átomo? Então, eu trouxe essa tabelinha aqui de exemplo, que inclusive foi tirada do livro de vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alumínio, número 27. Esse 27 aqui é o número de massa. Por que, professor, é o de massa e não o número atômico? Porque se eu já identifiquei aqui o alumínio, eu posso ir lá na tabela periódica e ver que ele é o elemento número 13. Então, se eu identifiquei alumínio, eu já estou dizendo quantos prótons ele tem. Vou lá na tabela e olho o número atômico. Então, alumínio é o elemento número 13. Então, quer dizer que ele tem 13 prótons. E então, esse número que tem aqui, que é maior do que o número de prótons, vejam, é o número de massa dele, é o número de prótons mais nêutrons. Então, se eu perguntar para vocês, quantos nêutrons tem esse alumínio 27 aqui? Quantos? Ora, esse número aqui é o número de prótons mais nêutrons. Então, se eu pegar aqui 27 e tirar a quantidade de prótons, vai sobrar a quantidade de nêutrons. Então, 27 menos 13, tá aí, 14. Então, esse átomo, eu descobri que ele tem 14 nêutrons. Quantos elétrons ele tem? Bem, eu vou olhar aqui que não tem nenhuma carga. Se não tem nenhuma carga, quer dizer que ele está neutro. Se ele está neutro, quer dizer que o número de cargas negativas tem que ser igual ao número de cargas positivas. Então, esse átomozinho aí tem 13 elétrons, igual ao número de prótons. Vamos fazer aqui para o bromo agora. O bromo 81. Então, quantos prótons o bromo tem? Olho lá na tabela periódica que o número atômico dele é 35. Então, o bromo tem 35 prótons. Quantos nêutrons ele tem? Eu vejo que o número de massa dele é 81, então isso aqui é o número de prótons mais nêutrons. Então, se eu tirar a quantidade de prótons que tem aqui, vai sobrar a quantidade de nêutrons. Então, 81 menos 35, 46. Ele tem 46 nêutrons. Quantos elétrons ele tem? Bem, eu vejo que ele tem uma carga negativa. Então, vamos primeiro pensar se ele não tivesse essa carga negativa, se ele tivesse neutro. Se ele tivesse neutro, ele deveria ter 35 elétrons, porque assim 35 cargas negativas com 35 cargas positivas daria 0. Mas como ele sobra uma carga negativa, quer dizer que ele tem um elétron a mais. Então, se ele tem um elétron a mais, ele deveria ter 35, então ele tem 36. Vamos aqui para o rubídio, RB85. Então, vejam só. Ele é o número de massa 85. Eu olho na tabela periódica, o número atômico dele é 37, então quer dizer que ele tem 37 prótons. Se ele tem 37 prótons e o número de massa é 85, então para descobrir quantos nêutrons tem, eu faço 85 menos 37, e aí nós vamos ter 48 nêutrons nesse átomo. Quantos elétrons ele tem? Eu vejo que ele é um íon, ele é um átomo com carga, ele é um íon positivo, ele é um cátion. Então, se ele tem uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu um elétron. Ele não ganhou prótons não, tá, gente? Eles não ganham nem perdem prótons.
O que se perde ou se ganha são os elétrons na eletrosfera, que é a região mais externa do átomo. Então, se ele está positivo, ele perdeu um elétron. Se ele estivesse neutro, a quantidade de elétrons seria igual a de prótons e ele teria 37. Mas como ele tem uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu uma carga negativa. Então, ele perdeu um elétron. Ele deveria ter 37, perdeu um elétron, então ele tem 36 elétrons. Vamos aqui para o selênio, número 81, né? Número de massa 81. Gente, olha na tabela periódica, ele tem número de prótons igual a 34. Então, o número de nêutrons vai ser 81 menos 34, 47 nêutrons. Quantos elétrons ele tem? Como ele está neutro, então o número de elétrons igual ao número de prótons. Agora, o mesmo átomo aqui, selênio, mas veja que ele tem um número de massa diferente aqui. É o selênio com número de massa 80. Então, o número atômico do selênio sempre é 34, porque se for 34 é o selênio. Então, está aqui, 34. Ele tem 34 prótons. Mas quantos nêutrons tem esse átomo de selênio especificamente? Vou fazer 80 menos 34, ele tem 46 nêutrons. Então, veja, enquanto esse daqui tinha 47 nêutrons, esse daqui tem 46 nêutrons, tem um nêutron a mais. Tem um nêutron a menos. Quantos elétrons ele tem? Ele tem uma carga de menos 2. Então, quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais do que ele deveria ter, né? Tem carga negativa a mais, então ele tem mais elétrons. Ele deveria ter, se estivesse neutro, a mesma quantidade de prótons, ele teria 34. Mas como ele tem 2 a mais, então ele vai ter 36 elétrons. Então, vocês exercitem isso com os exercícios do livro que eu passei para vocês. E aí, com isso daqui, a gente vai conhecer uma nova classificação, uma classificação para os átomos. Então, tem átomos que são chamados de isótopos. E veja que eu destaquei a letra P aqui, bem destacada. O que são os isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, aqui dessa lista, quem são isótopos? Os dois últimos. Eles não são dois átomos iguais. Eles não são iguais porque a quantidade de nêutrons são diferentes. Eles têm número de massa diferente. Então, esse aqui é o selênio 81. Esse é o átomo de selênio 80. Agora, ambos são do mesmo elemento químico. Porque qual é a definição de elemento químico? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Ambos são selênio. Então, eles são isótopos do selênio. Então, eu tenho o isótopo 81 e tenho o isótopo número 80 do selênio. Então, quando vocês ouvirem falar em isótopos, são átomos do mesmo elemento químico, afinal, eles têm o mesmo número de prótons, mas eles têm número de nêutrons, número de massa diferente. Então, esse aqui é o selênio 81, esse aqui é o selênio 80. Assim como o carbono, a maior parte da natureza é o carbono 12, mas existe o carbono 13, existe o carbono 14. Né? Então, muda o número de massa. Então, outros exemplos de isótopos aqui, ó. Isótopos do átomo de hidrogênio. Veja que o número atômico, que é o que está embaixo, é igual. Se o número atômico é 1, é hidrogênio, mas o número de massa é diferente. E o que é que difere neles, então? A quantidade de nêutrons. Esse daqui não tem nenhum nêutron, porque o número de massa é igual ao de prótons, então não tem nêutron. Esse aqui tem um nêutron, porque um nêutron mais um próton dá o número 2, que é o número de massa. Esse daqui tem 2 nêutrons, porque 2 nêutrons mais um próton dá um número de massa igual a 3. Esses aqui são exemplos de isótopos do oxigênio. Né? O número atômico deles é 8. Então, todo elemento que tem 8 prótons é oxigênio. Mas esse aqui é o oxigênio 16, esse é o oxigênio 17 e esse é o oxigênio 18. Então, vejam que os isótopos são identificados pelo número de massa, que é o que diferencia um do outro. Temos elementos que são chamados de isóbaros. Isóbaros, ó, destaquei o A, são os elementos que têm o mesmo número de massa. Então, nessa tabela aqui, quem são isóbaros que têm o mesmo número de massa? Nós temos aqui esse bromo, ó, 81, e o selênio, 81. Esses dois elementos são exemplos aqui nessa tabela de isóbaros. Então, também coloquei aqui outros exemplos de isóbaros para vocês. Vejam que são sempre elementos diferentes, tá? São elementos diferentes que têm o mesmo número de massa. Temos também elementos que são isótonos. O que são elementos isótonos? São elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, vejam aqui, quem nessa tabela poderia ser um par de isótonos? O bromo, 81, e o rubídio, 85. Ó. Opa, desculpa, eu confundi com o número de elétrons.
me perdoem. Na tabela, nêutrons é a última linha. Então, temos aqui o bromo e o selênio 80. Esses dois aqui têm 46 nêutrons. Então, o bromo 81 tem 46 nêutrons e o selênio 80 tem 46 nêutrons. Eles são isótonos. Aqui, mais um exemplo de elementos isótonos. Então, nós temos aqui o cloro e o cálcio. Vocês fazem a continha aqui, né? 37 menos 17 dá 20 nêutrons. 40 menos 20, 20 nêutrons. Temos elementos que são isoeletrônicos. Elementos isoeletrônicos são elementos que têm o mesmo número de elétrons. Agora sim, né? Vamos olhar para a segunda linha aqui. Então, nós vamos ter o bromo e o rubídio aqui, ambos. E ainda temos o selênio aqui também. Temos 3 elementos aqui isoeletrônicos, com o mesmo número de elétrons. Então, vamos relembrar aqui para vocês a estrutura do átomo, fazer um resumão. Então, lembrem-se, o átomo ele é dividido em 2 regiões. Ele tem o núcleo com prótons e nêutrons e tem a eletrosfera com elétrons. Na eletrosfera, né, lembre-se que nós temos os elétrons, mas a eletrosfera ela é organizada. De que maneira? Lembre-se que a gente viu lá, quando a gente estudou os modelos atômicos, que a eletrosfera ela tem níveis de energia. Né? Então, quanto mais afastado do átomo, está aqui os níveis, né? Quanto mais afastado, maior a energia desses níveis. Dentro desses níveis, nós temos também subníveis de energia. Então, temos 4 tipos de subníveis. Subníveis S, P, D e F. E dentro desses subníveis, né, esses subníveis têm orbitais. Lembram de orbital, que é aquela região de maior probabilidade de se encontrar o elétron? Então, lá dentro dos subníveis nós temos orbitais. Então, os orbitais do tipo S, o subnível S, desculpe, né, os orbitais do tipo S, nós temos só um orbital. Então, nós temos um orbital no subnível S, temos 3 orbitais no subnível P, 5 orbitais no subnível D e 7 orbitais no subnível F. Vejam que é sempre quantidade ímpar. Temos um orbital no subnível S, 3 no P, 5 no D e 7 no F. E cada orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. Isso aqui significa que são elétrons orbitando em sentidos contrários, né? Porque se nós temos partícula com carga orbitando, se nós temos partícula com carga em movimento, isso gera um campo eletromagnético. E se eu tenho 2 partículas girando no mesmo sentido, elas vão gerar campos eletromagnéticos que vão se repelir. Então, eles não poderiam estar no mesmo orbital. Então, se eu tenho 2 elétrons dentro de um orbital, eles estão girando em spins contrários. Então, veja o seguinte, se no subnível S só tem um orbital, cabem no máximo quantos elétrons lá? Cada orbital cabe em 2, então cabem 2. Então, no subnível S cabe no máximo 2 elétrons. No P tem 3 orbitais, cada orbital cabe em 2, então no P cabem no máximo 6 elétrons. No D tem 5 orbitais, cada orbital cabe em 2, então no D cabem no máximo 10 elétrons. No subnível F tem 7 orbitais, cada orbital cabe em 2 elétrons, então no subnível F cabe no máximo 14. Então no S cabe no máximo 2, no P é 6, no D é 10 e no F 14. Para a gente ter uma ideia energética, então esse diagramazinho aqui mostrando os níveis e os subníveis de energia. Então veja que esses subníveis estão organizados aqui, ó. Quanto mais embaixo, menor a energia. Quanto mais alto, maior a energia. Imagine que cada quadradinho cada quadradinho representa um orbital. Então, todos esses aqui são orbitais do subnível S. Né? Esse aqui é o subnível S do nível 1, subnível S do nível 2, subnível S do nível 3, subnível S do 4 e por aí vai. Aqui é o subnível P, então veja que tem 3 orbitais, orbital aqui, ó. 1, 2 e 3, 3 orbitais. Cada quadradinho desse, cada caixinha dessa representa um orbital e cabem 2 elétrons. Então, cabe 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 6, cabem no máximo 6. Então, esse aqui é o subnível P do nível 2. Professor, o nível 1 não tem, não? Não. O nível 1 é tão próximo do núcleo que só tem um subnível, só tem o subnível S. O segundo nível tem subnível SP.
O terceiro nível tem subnível S, P e D, tem 3. O nível 4 tem o subnível S, P, D e F. O 5 tem o subnível S, P, D e F. Não apareceu as caixinhas aqui, mas deveria estar aqui, tá, pessoal? O 6 tem subnível S, P, D. O 7 tem subnível S e também tem o P já, porque essa figura é antiga, mas já tem aqui o subnível P. A gente vai entender e vai explicar isso melhor na próxima aula, que eu vou explicar a distribuição eletrônica dos elétrons dentro desses subníveis. Por enquanto, lembrem-se disso daqui, dessa organização do átomo em núcleo e eletrosfera, que prótons e nêutrons estão concentrados numa região bem pequena lá no núcleo, e que na eletrosfera nós temos os elétrons, né, organizados em níveis, subníveis e orbitais. Né? Nós temos orbitais dentro de subníveis, pertencentes a determinados níveis do átomo, né? E os elétrons lá dentro. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem, entendido esses conceitos e entendido a estrutura do átomo. E eu ainda trouxe aqui essa imagem para fechar a aula, só para vocês terem uma ideia de como seriam esses orbitais, né? Isso aqui é só para ilustrar para vocês. Então, nós temos aqui os orbitais do tipo S, que são esféricos. Os 3 orbitais do nível P, ó, parece aqui 2 balões. Então, esses 3 orbitais juntos ficam assim, né? Eles são concêntricos, sempre no mesmo centro. Tá aqui. Então, esses seriam os orbitais D e os orbitais F. Então, é só para ilustrar, tá, pessoal? O resumão que está lá no meu Instagram, vocês olhem isso aqui, na próxima aula eu vou retomar tudo isso, tudo aquilo que eu já falei para vocês da organização, relembrando, número de massa, prótons mais nêutrons, que o átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que se o átomo neutro ele perde elétrons, ele perde carga negativa, sobra então carga positiva e ele vira um íon positivo, que nós chamamos de cátion. Se um átomo neutro ganha elétrons, ele ganha carga negativa, fica negativo. Então, ele é um íon negativo que nós chamamos de ânion, ok? Revisem o conteúdo, vejam a aula lá no Google Sala de Aula, façam os exercícios do livro e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!